Então, segundo time, vamos de Coritiba, que é o 19º, Exato. certo? Você vai fazer da classificação de baixo para cima? Vamos fazendo assim. Mesmo que aqui aparecem os times em ordem alfabética, eu vou Alfabético. trazendo e daí colocando eles. Então, Rafa, o que tu acha do Coritiba? O que tu achou do campeonato dele? Nosso grande coxinha. Para Então, quem tá, não eu sabe, só tô. para explicar, a galera aqui do Paraná e da capital Curitiba, né? A gente é de Curitiba, então chama o Coritiba de coxa, tá? É uma explicação histórica e tal, mas é por isso que o Rafa falou coxinha, tá? Vai lá, Rafa. Então, o nosso coxinha, né? Eu tava olhando aqui ó, a tabela do Brasileirão. Eles, curiosamente, tiveram a mesma quantidade de derrotas que o América Mineiro, Uhum, que foram 24 derrotas, mas tiveram 8 vitórias. Então, assim, foi abaixo do esperado, na minha opinião. Que, assim, levando em consideração o Santos ali, que era o primeiro da lista de rebaixamento, faltou ter um pouquinho mais de constância, porque, assim, eu não entendo muito bem de como estava o elenco do nosso coxa, mas nosso coxa que eu falo por causa da região que você uhum, falou, mas para mim foi, não posso dizer que foi merecido porque pelo time que tinha, mas foi merecido pelo desempenho que teve e tava olhando aqui outra coisa, eles tiveram muito gols sofridos. Fora o próprio América Mineiro, né, que sofreu 81 gols, eles tomaram 73 gols, então uhum. é muito gol sofrido e não foi por falta de gol que, que eles perderam os jogos, mas porque eles tomavam muitos gols mesmo. Então, como a lei máxima do futebol, né, que toma mais é quem perde. É. Então, tomaram muito e foi isso que acabou derrubando o Coxa e a falta de constância, né? Porque o Campeonato Brasileiro é muito importante ter constância, vencer o máximo possível. Claro, né? Sempre, né? Vencer tudo que pode, mas tem que ser constante e se não tem a constância ali, é barro. E outra coisa, outro dado que eu tava observando aqui, o Coxa, ele ficou no segundo turno como o 18º do Campeonato Brasileiro, a um ponto do Botafogo, que ficou em 17º no Campeonato Brasileiro. Então, assim, o que pesou mesmo foi o primeiro turno. O segundo turno foi até que menos pior, dá para dizer, Uhum. aceitável, mas foi o que derrubou eles mesmo, foi o primeiro turno. Então, merecido e fez abaixo do esperado para mim. Você acha que fez abaixo do esperado? Tá. Antes do Becker falar, só queria agradecer aí o Gustavo Cazé, que mandou um comentário falando que se inscreveu. Muito obrigado, filhão. Sucesso para todo mundo aí. Becker, tua opinião sobre o Coritiba? O Amorim falou bastante coisa ali que eu não sabia, porque pra falar a verdade eu não vi muito Curitiba jogar, mas levando em consideração o lugar da tabela que eles ficaram ano passado, que foi em 15º, eu acho que eles foram um pouco pior, né, levando em consideração isso. Porém, na minha cabeça, quando eu imagino quem deveria ser rebaixado, por exemplo, se já agora ali lança a tabela do Brasileirão 2024, eu já vou Uhum, olhar os quatro que provavelmente vão ser rebaixados. Eu não uhum, fiz isso no início do ano, de 2023 agora, porém, na minha cabeça, ele está na lista dos que iriam ser rebaixados. uhum, Então, eu vou colocar como fez o básico, porque na minha cabeça ele já iria ser, que ele é um dos quatro, porém, levando em consideração o que ele fez ano passado, daria também para colocar que ele deveria ter sido um pouco melhor, né? Que ele foi abaixo do esperado, mas eu vou ficar com fez o básico mesmo. tá. Então, de novo pra mim. É, cara, aí eu vou utilizar um pouco mais a questão de ser de Curitiba, né? O campeonato paranaense do Curitiba já não foi bom, né? O time era sofrível, era bem, né? Nem a questão de ser mediano, sabe? Era um time muito ruim, né? Limitado.
Isso, é um time bem limitado mesmo. É, e daí começou o Campeonato Brasileiro, se não me engano, foram 2 empates e 6 derrotas logo no início. Demorou muito tempo a vencer. E o grande problema do Coritiba ao longo do campeonato foi a questão do jogo em casa. Se não me engano, o Coritiba foi a equipe que mais perdeu em casa no Campeonato Brasileiro. E isso devido à limitação que os atletas tinham, principalmente até a chegada do Slimani. Né? O Slimani, ele veio, trouxe um outro ar ao Coritiba, tanto que por causa dele saíram mais gols, né? Mas mesmo assim não foi suficiente. E tiveram até algumas vitórias, empates que não eram previstos para o Coritiba. E daí até tinha alguns torcedores que, pô, agora vai, né? Conseguiu um empate ou conseguiu uma vitória. Não, agora a gente consegue. Só que era um time que dependia muito de poucas peças, né? Então, eu acho que não é a questão de fez o básico, mas eu acho que não, eles não tinham muito mais para onde render. E eu acho que eles fizeram, tipo, literalmente o que conseguiam. É um time muito, um elenco muito fraco. Trouxe algumas peças, por exemplo, trouxe o Ressé, que eu acho que foi uma contratação muito mais midiática do que de futebol. Tanto que o cara tinha sido rebaixado na Sampdoria e foi rebaixado de novo pelo Coritiba. É, então, eles estão em processo de reformulação, né? A SAF foi aprovada do Coritiba, então para 2024 talvez eles já voltem com uma nova cara, com um novo processo de escolha de jogadores. Mas nesse ano eu vou colocar que ele fez o básico também. É que é meio metade aqui. Se pudesse colocar. Se tivesse uma outra categoria entre fez o básico e abaixo do esperado, eu acho que estaria o coxa. Mas eu vou colocar que fez o básico e eu não tinha muito mais para onde fugir. Tá. Então, próximo clube. Posso fazer um parênteses rapidinho? Pode, O pode. que o Chablau falou ali, a questão do Aleph Manga, né? Concordo muito que ele fez muita falta, principalmente por conta do envolvimento, né, com o esquema de aposta e tudo mais. É, Então, foi um baque forte pro coach, né? Porque o principal jogador tá ali envolvido e não tem como usar, não é, tem que impor. ele foi o principal, ele foi o principal jogador do campeonato do ano passado. Ele salvava o coxa em algumas situações. Faz Exatamente. bastante sentido mesmo. E acho que ele Eu acho que foi. o time sentiu, né? Sentiu a perda dele e não E tinha já pra foi onde logo ir. no início do campeonato, né? Então, talvez eles estavam se baseando ali no futebol do Aleph Manga para continuação do campeonato e acabou que não tinha ele, Exatamente. né? Foi muito bom. Foi o Xablau que falou? Foi o Chablau. Ótimo Obrigado, ponto Xablau. dele. Foi bem colocado mesmo. Comentários Goiás. pontuais do nosso pequeno Chablau. Ah, pontualíssimo, né? Pra isso ele apontou.